Ações biológicas. Olá, nosso assunto de hoje será as interações biológicas. As interações biológicas são as relações que ocorrem entre os seres vivos. Dentre essas relações, nós temos as interespecíficas, que são aquelas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, e as relações intraespecíficas, que são as que ocorrem entre indivíduos de uma mesma população, seja de uma mesma espécie. Nós temos as interações que elas podem ser harmônicas ou positivas. Essas relações elas acontecem quando não há prejuízo para os envolvidos e existe alguma vantagem, pelo menos para um desses indivíduos. As desarmônicas ou negativas, como o próprio nome diz, nesse tipo de relação, pelo menos um dos envolvidos vai ser prejudicado. Nós temos, dentro das relações positivas ou harmônicas, as interespecíficas, que são as que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Nós temos aqui o mutualismo. Esse sinal de positivo é quando vai haver uma vantagem para uma das espécies. No caso aqui está positivo e positivo, porque nessa relação as duas espécies serão beneficiadas. Então, o conceito do mutualismo é a associação entre duas espécies, diferentes, em que ambas vão se beneficiar. Nós temos como exemplo os líquens, que são as algas e os fungos, e as bactérias e os ruminantes, Existem bactérias no intestino dos ruminantes que vão fazer a quebra da celulose, que vai trazer benefício para esses ruminantes. E para as bactérias também, que ela vai adquirir os nutrientes que o ruminante vai ingerir. Então, é benefício para ambas as espécies. E temos aqui, como na ilustração está demonstrando, a anêmona e o Bernardo eremita, que é um tipo de caranguejo. Nessa relação, a anêmona ela vai trazer proteção para esse tipo de caranguejo, porque a anêmona, nesses tentáculos dela, são urticantes, então ele vai proteger contra alguns predadores desse tipo de caranguejo. Em contrapartida, o caranguejo, ao se movimentar, vai aumentando o campo de captura de alimento da anêmona. Então, ambas as espécies estão sendo beneficiadas. Nós temos ainda o comensalismo, que é quando uma das espécies vai ser beneficiada, mas não trazendo prejuízo para a outra. Então, aqui o símbolozinho de mais, Uma das espécies vai ser beneficiada, e o zero porque não vai trazer prejuízo para nenhuma para outra espécie. Então, nós temos aqui a associação em que uma das espécies beneficia sem trazer prejuízo para a outra. O benefício pode estar relacionado ao alimento, como no caso da ilustração aí, nós estamos mostrando a rêmora e o tubarão. A rêmora fica aí na parte inferior do tubarão e vai se alimentar dos restos de alimento que o tubarão vai ingerir. Então, ela está se beneficiando com isso, mas não, no entanto, não traz prejuízo para o tubarão. Então, e pode ser também de outro fator, como suporte e abrigo, no caso da bromélia e da árvore. Alguns autores nomeiam esse tipo de relação como inquilinismo, Onde a bromélia ela vai ter o suporte da árvore e o abrigo. Temos ainda como relação positiva, nós temos as intraespecíficas, que são as relações entre indivíduos da mesma espécie. Nós temos aqui as colônias, que são associação entre indivíduos da mesma espécie que se mantêm ligados entre si, formando uma unidade estrutural. No caso aqui da ilustração, nós temos as colônias de corais, que a gente, ao observar, pensamos que é um único indivíduo. No entanto, são vários indivíduos que são unidos
pelo corpo, formando essa estrutura aí, né? O mesmo acontece com as esponjas. Nós temos também como relação positiva harmônica e intraespecífica as sociedades, né? São indivíduos da mesma espécie que não estão ligados anatomicamente, né, como no exemplo anterior, né, dos corais, mas que se agrupam para a divisão de trabalho, organizando-se, portanto, de modo cooperativo. Então, nós temos como exemplo aí as formigas e os cupins. Eles vivem em sociedade onde cada indivíduo vai ter a sua função em benefício da coletividade. Vamos agora para as relações negativas ou desarmônicas. As interespecíficas são a primeira, que é a competição. Interespecífica é relação entre indivíduos de espécies diferentes que concorrem pelos mesmos fatores do ambiente existentes em quantidade limitada. Então, eles vão competir por alimento. Por exemplo, nós temos aqui os gaviões, as corujas e as cobras, que elas podem competir pelo mesmo alimento, no caso aqui dos roedores. Temos ainda como relação interespecífica a predação, né? Que também são indivíduos de espécies diferentes, onde uma é predadora, que vai matar, a outra para se alimentar. Então, a predadora é a que mata e a presa é a que vai servir de alimento para o outro. No caso, nós temos aqui o carnívoro e o herbívoro. Temos aqui o carnívoro, que é a onça, e o herbívoro, no caso da zebra. Ainda temos como relação negativa interespecífica o parasitismo, onde uma espécie vai ser beneficiada e o sinalzinho de menos aqui quer dizer que outra vai ter prejuízo. A associação em que uma das espécies, geralmente a menor, vive sobre ou dentro da outra, alimentando-se dela, porém geralmente sem matá-la. Temos como exemplo aqui vermes parasitas. Mas como aqui no conceito diz que ela é menor, geralmente é menor. Aí temos como exemplo alguns vermes que vivem no interior do intestino grosso dos seres humanos. Nós temos as caris, que é a popular lombriga, temos a solitária também, são vermes parasitas, são menores do que o ser humano e vão trazer prejuízo para o ser humano. E ela, no caso dos vermes, vão ser beneficiada com tudo que é alimento que o ser humano ingere, ela também automaticamente vai ingerir, porque ela vai sugar o sangue e o sangue tem todos os nutrientes que o ser humano ingeriu. E a espécie humana vai trazer prejuízo para ela, vai ser prejudicada, no entanto, não vai chegar à morte. Temos aqui, no caso desse parasita aí, é um parasita endoparasita, porque fica dentro do organismo. E temos aqui o ectoparasita, que é o que vive fora, ou seja, sobre o organismo. Temos aqui na ilustração abaixo o piolho, que ele é um ectoparasita, vive fora do corpo do animal. É menor, também vai sugar o sangue e vai trazer prejuízo para o seu hospedeiro. As interespecíficas, nós temos o amensalismo, onde um não vai ser beneficiado, mas, no entanto, o outro vai ser prejudicado. Ou um vai ser beneficiado e trazer prejuízo ao outro. Então, é a relação em que uma das espécies inibe o crescimento ou a reprodução da outra. Nós temos como exemplo fungos que vão liberar antibióticos ao meio, inibindo o crescimento de bactérias. Nós temos alguns remédios que são produzidos a partir de fungos que vão agir sobre as bactérias. Por isso que é utilizado como medicamento para inibir o crescimento e a reprodução dessas bactérias, eliminando uma infecção, por exemplo. Com relações negativas intraespecíficas, lembrando que as intraespecíficas
são relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Então, nessa competição aqui intraespecífica, vai envolver indivíduos da mesma espécie que, além de disputarem os mesmos recursos do meio, também vão disputar indivíduos da mesma espécie, como brigas entre machos em busca de uma parceira capaz de produzir descendentes férteis. E temos como referência aqui o nosso livro de biologia, volume 1, do primeiro ano, como dos autores César e César, da editora Saraiva.